senhoras, jovens, queridos irmãos espíritas, irmãos de outras denominações religiosas, livres pensadores, o nosso fraternal abraço com votos de muita paz em Jesus. É uma alegria sempre muito grande estar em Guaçuí. Falo que Guaçuí é minha segunda casa. Aqui tenho familiares, aqui eu tenho grandes amigos. Que bom estar com vocês numa casa tão cheia para reflexionarmos um pouco em torno da lição do Consolador. O Espiritismo está na Terra há mais de 150 anos, propondo às criaturas humanas um novo paradigma existencial. O ser humano tem vivido dominado pelo materialismo, pelo hedonismo, pela infelicidade, fundamentado numa falta de sentido existencial. Porque a criatura humana muitas vezes não sabe de onde veio, por que se encontra na Terra e nem para onde vai. E a doutrina espírita, na condição de ciência, de filosofia, com consequências éticas e morais, vem trazer as respostas do céu às ânsias terrenas. Vem explicar o porquê. Na minha caminhada pessoal, de busca por respostas, de porquê de tantas diferenças na Terra, diferenças econômicas, diferenças psicológicas, intelectuais, diferenças físicas, diferenças sociais, transitei por diversas religiões que respeitamos profundamente, como escolas que atendem a níveis conscienciais diversificados. Mas foi na doutrina espírita, quando, na faculdade, um irmão protestante que estava lendo O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o codificador, o organizador da doutrina espírita, não o seu autor, porque a doutrina é dos espíritos e Kardec foi o seu organizador no plano físico, quando ele me presenteou com uma obra intitulada O Céu e o Inferno, do professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, o nosso Allan Kardec. Foi diante daquela obra que eu quase ajoelhei. Não ajoelhei fisicamente, mas ajoelhei espiritualmente. Porque a obra O Céu e o Inferno apresenta as diversas teologias que nós temos na Terra, que tentam equacionar as problemáticas humanas. E ali, estudando as teologias, está dando um som um pouco diferente no microfone. Eu acho que tem que abaixar só um pouquinho, ou então eu me posicionar em outro local. Foi ali que eu contatei a grandeza da doutrina espírita. Na infância, eu havia lido uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Coragem. Era uma obra de mensagens dos espíritos. E aquela obra me consolava, me pacificava. Mas eu não possuía ainda o bisturi intelectual para penetrar no que estava subjacente no texto. Eu não tinha ainda maturidade para entender a grandeza do Espiritismo. Era uma obra de mensagens, mensagens edificantes, que me faziam muito bem. Eu me recordo que eu ficava na varanda de minha casa, ainda criança, ouvindo o coral de uma igreja evangélica, um coral belíssimo, e lendo a obra psicografada por Chico Xavier. E ali eu transcendia o mundo e me sentia com profunda paz. Mas na incapacidade de perscrutar, de aprofundar no significado maior da obra, o tempo passou. Estudei várias religiões, visitei a convite de amigos, igrejas protestantes. Minha mãe era católica, ia com ela à igreja, mas sem encontrar aquelas respostas. Abro um parêntese para dizer que o Espiritismo não é proselitista. Ele não está na Terra para retirar ninguém da sua religião. Ele traz respostas. Acredito eu que muito em breve nós teremos católicos espíritas, protestantes espíritas, umbandistas espíritas, porque a doutrina sambarca todas as religiões na sua essência,
de uma forma racional, sem misticismo, sem uma estrutura religiosa, porque não temos sacerdócio organizado, não temos paramentos, não temos ritualística, nós temos conhecimento. E aquele que carece do conhecimento é alcançado pela doutrina espírita. Muitos chegarão e não ficarão, porque carecem ainda de certas cerimônias que todos nós respeitamos. Mas a doutrina é a grande proposta de adorar o Senhor da vida em espírito e verdade, não no templo de Jerusalém, não no templo de Samaria, mas em espírito e verdade, onde quer que estejamos. Não é uma doutrina de momento. Agora eu sou religioso. Na hora que eu vou para o mundo, eu sou mundano. Agora eu estou no templo. Fora do templo, eu sou profano. Não. A espiritualização do ser, onde quer que ele esteja. No seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, no seu ambiente religioso. Não é possível dizer-se, eu sou espírita não praticante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar, adestrar as suas más inclinações. Essa é a grande proposta. Não propomos rótulos, que são todos transitórios. No porvir não teremos ismos, espiritismo, catolicismo, protestantismo. Teremos espiritualidade. Cada escola cumpre o seu papel de esclarecimento. A proposta da noite para a nossa reflexão, e segundo a Neide nós vamos até 11h20, né? Mais ou menos. É um tema singular, intitulado Ponto de Equilíbrio e Desenvolvimento Espiritual. Faremos um estudo, não há necessidade de ser um monólogo. Qualquer dúvida, levante a mão e pergunte. Só não pode ser aquela pergunta que vai até 11h15, senão sobra 5 minutos só para eu responder. Muito bem, a Neide falou que nós estamos lançando uma obra pela editora Boa Nova, está aí o livro, está à disposição depois dos senhores, sobre várias questões do emocional humano, das energias que às vezes nos tombam e como lidar com a mente, pensamentos, emoções e sentimentos. Após a palestra, estaremos à disposição para fazer uma dedicatória de quem desejar. Bem, vamos um pouco refletir nas bases kardecianas. O que é o tal do desenvolvimento espiritual? Basta eu estar numa religião? Bater cartão na missa, na reunião do centro, no templo protestante? Não. O espírito se desenvolve em duas dimensões, a intelectual e a moral. São as duas asas que o conduzem a Deus. O desenvolvimento intelectual, por ser o mais fácil, ocorre primeiro. Já o moral exige maior esforço e dedicação. Mas o primeiro conduzirá mais cedo ou mais tarde ao segundo. Quando eu contatei a doutrina espírita, uma coisa me chamou profundamente a atenção. É uma doutrina racional, que passa pelo intelecto, que passa pela reflexão filosófica. Ninguém tem que aceitar nada. Não há dogmatismo. Você é convidado a refletir, a raciocinar e a ver se você concorda ou não. Então, o desenvolvimento intelectual é importante. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, propõe o Espírito da Verdade. Então, nós temos que estudar. Não é porque o expositor falou, o médium falou, o padre falou, o pastor falou, que nós vamos concordar. Nós vamos refletir, analisar e passar pelo crivo da razão. Eu não entendi, a razão não equacionou isso, não aceitei, nenhum problema. O Espiritismo tem os seus postulados básicos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus como código moral para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima. São os pilares. Mas você não tem que aceitar. Você tem que estudar, reflexionar e ver se isso responde suas dúvidas. Então nós precisamos estudar a parte intelectual. É a parte mais fácil. Eu posso conhecer toda a codificação. Os espíritos nos dizem que espiritismo na cabeça é informação. Espiritismo no coração é
transformação. Não basta saber. O conhecimento desperta, mas somente a vivência liberta. O médico pode saber que o tabagismo gera o câncer, mas não basta saber, ele pode ser fumante e desenvolver um câncer, e desencarnar com o câncer. Não bastou ao médico saber, porque sabendo não vivenciou o que sabia. A mesma coisa no Espiritismo. Eu posso saber da reencarnação, da geografia dos planos espirituais, das diversas esferas, porque o plano espiritual não é uma única esfera, são várias. Do processo de reencarnação, do processo de desencarnação, dos mecanismos sublimes da lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras, o que semeia ceifarás, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, mas se eu não vivenciar, não adianta. Então a grande proposta é conhecer, primeiro passo. Segundo, sentir. Isso tem que fazer vibrar a nossa alma. O Espiritismo deve penetrar em nós e nos tornar seres diferentes. Porque, como dizia Chico Xavier, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. É uma mensagem direta. Não há alegorias, não há mitos, há entendimento. A grande bênção, segundo o nosso Chico Xavier, para a criatura humana que o Espiritismo traz, é a bênção do entendimento. Porque antes de saber o porquê das dores, nós somos carregados pela esteira das nossas dores. Mas quando nós tomamos contato com essa doutrina, com o entendimento espírita, nós já carregamos a esteira de nossas dores. Como Natanael ben Elias, que quando desceu pela claraboia da casa de Pedro, diante do mestre, todo limitado na sua movimentação, Jesus olhou nos olhos de Natanael e disse: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Rabi, tu sabes o meu nome? Eu sou o bom pastor. Eu conheço nominalmente todas as minhas ovelhas. Tu crês que eu te possa curar? Sim, Rabi, eu creio. Então levanta e anda. E a energia e o magnetismo poderoso de Jesus soergueu aquela criatura que estava presa àquela esteira. E após aquele momento, Natanael toma da esteira e sai cantando aleluias e agradecendo a Deus, porque agora carregava a esteira das suas dores. Numa análise profunda, transpessoal, é o que o Espiritismo faz conosco. Antes de contatá-lo, a gente sofre, a gente lamenta. Nossa vida parece o muro das lamentações. A gente reclama, culpa os pais, os políticos, os líderes, o dirigente do centro, o médium. Mas ao contatar a doutrina espírita, nós tomamos da esteira, porque a doutrina espírita propõe autonomia espiritual, não heteronomia. Não é a lei que vem de fora para dentro, é a lei que desperta de dentro para fora, porque os Espíritos asseveram que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, a doutrina propõe raciocinar. Quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e li a frase no frontispício, a epígrafe, que dizia: fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, eu choquei. Eu fiquei impactado. Porque as outras doutrinas respeitáveis, quando eu indagava o porquê dessa criança ter nascido assim, mistério de Deus. Por que aquele nasceu na África bebendo xixi de vaca e aquele está na casa palaciana com tudo de bom, com 2 aias, com babás? Mistério de Deus. Por que esse é cego? Por que aquele vê? Por que esse é bonito e aquele não vai casar nunca? Mistério de Deus. Então, quando nós contatamos a doutrina, não há mais mistérios, há entendimento e compreensão. O que diz o Livro dos Espíritos sobre essa evolução? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 15 minutos de doutrina bem explicada pode mudar a nossa vida. 15 minutos. 15 dias de espiritismo pode fazer uma revolução. Porque apenas a lei de causa e efeito nos faz pensar. O que eu semeio, eu vou colher. Então eu passo a analisar. Eu vou entendendo e vou fazendo as mudanças. Ao longo do seu desenvolvimento intelecto-moral, o espírito percebe que a aquisição da felicidade, da plenitude, passa obrigatoriamente pela conquista do equilíbrio emocional. Sem emoções equilibradas, bem gerenciadas e regidas pelo eu superior da consciência, não há satisfação e prazer existencial. Precisamos compreender que uma mente, pensamentos e emoções turbilhonada, acelerada, conduz o espírito à insatisfação, ao desequilíbrio emocional e até à depressão. Então o Espiritismo propõe: conhece-te a ti mesmo, repetindo a proposta socrática do templo de Delfos, da antiga Grécia, a maêutica socrática. Temos que nos conhecer. Rossano, me conhecer é saber filho de quem eu sou, neto de quem, em que eu sou formado, o meu sobrenome, a minha árvore genealógica? Não. Nós não somos nada disso. Nós estamos filho de Manuel, nós estamos pai de Sebastião, mas nós somos espíritos imortais, lucigênitos, filhos da grande luz que é Deus. Agora, estamos na condição de filhos, de pais, de irmãos, e temos responsabilidades, porque na medida que nós vamos entendendo melhor, nós nos tornamos responsáveis. O que é o responsável? É aquele que responde por. Responsabilidade é responder por. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento intelectual apenas, mas nós temos que caminhar no conhecimento para dentro de nós mesmos. O que são os pensamentos? Será que eu sou o que eu penso? Uma grande chave da libertação. Nós não somos os pensamentos. Nós somos o eu profundo, a consciência, o espírito. Fonte dos pensamentos. Porque muitas vezes os pensamentos nos engolem. A pessoa diz: Rossano, vem aquela ideia fixa. Muitas vezes ideias que vêm do inconsciente. De coisas que nós alimentamos negativamente ao longo da vida ou das vidas e que nos dominam. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, quando eu passo a me conhecer, esses pensamentos vêm, muitas vezes, insuflados por entidades infelizes que querem nos destruir, que querem nos afetar, porque nós as afetamos em outros tempos, o que nós chamamos de obsessão, que pode ser simples, que pode ser uma fascinação, que pode ser uma subjugação. Nós estamos aí, rodeados por nuvens de testemunhas. Como escreveu o apóstolo Paulo, são os espíritos, o tempo todo. Quer ouvi-los, entre um pensamento seu e o outro seu, eles falam. E muitas vezes nesse embolo mental nós somos levados a falar o que não devemos, a agir como não devemos. E o ponto nevrálgico, guardemos isso nesta noite, nossas emoções. As nossas emoções são campos abertos à perturbação. Nesse caminho de equilíbrio, de gerenciamento das emoções, nós devemos buscar o caminho do meio, que no budismo se chama o dourado caminho do meio. Rossano, mas o Espiritismo contempla o budismo? O Espiritismo contempla todas as religiões. E consegue tirar de todas aquilo que tem de essencial. Há uma passagem de Buda que vale a pena pensar, refletir. O príncipe Siddhartha Gautama vivia dentro de um palácio com muita riqueza. E toda vez que ele saía do palácio numa carruagem banhada a ouro, o seu pai, muito rico, mandava tirar das ruas, das praças, os doentes, os velhos e todo sinal de morte, para que Siddhartha não contatasse a tragédia terrena. Porém, uma vez,
Siddhartha viu uma pessoa doente e indagou: o que é aquilo? O rapaz que conduzia a charrete falou: olha, ele está doente. Mas o que é doença? Nós adoecemos, o nosso corpo adoece. Siddhartha voltou perplexo. Doença, sofrimento, o que é dor? Na segunda saída da casa palaciana, ele viu um homem muito velho e disse: o que houve com ele? É a velhice. Nós envelhecemos, Siddhartha. Meu Deus, mas como assim? Nós enfraquecemos, as nossas forças tombam. E ele voltou ainda mais perplexo. E na terceira saída do palácio, ele viu um enterro. E aí ele indagou: mas o que é isso? Nós morremos, Siddhartha. Morrer? O nosso corpo morre, vai para a sepultura e tudo fica. Siddhartha Gautama teve tamanho choque. Voltou para o palácio, despediu-se de sua esposa, de seu filho, de seu pai, abandonou tudo e foi para um campo denominado campo de mortificação da carne. Na cultura do budismo, do hinduísmo, muito especialmente o hinduísmo, porque o budismo está para o hinduísmo como o cristianismo está para o judaísmo. Havia o preceito, a proposta, a diretriz do ascetismo. O que é o ascetismo? Abandonar todos os prazeres. A desgraça do homem é o prazer. O homem sofre porque tem desejo que o leva ao prazer e o leva à perdição. Então Siddhartha foi estudar e viver com 2 mestres ascetas, onde se fazia renúncias absurdas, uma mais absurda que outra. Ele deixou tudo, abandonou tudo para alcançar a iluminação. Mas o tempo passou e a iluminação não veio com todo o ascetismo de Siddhartha Gautama. E ele foi enfraquecendo. Ele achou que enfraquecendo o corpo físico, a alma despertaria. E ele ficou tão fraco que um dia, tomando banho num riacho, escorregou e começou a afogar. Até que o resgataram, colocaram à margem. Ele foi voltando à consciência. E aí estava passando um canoeiro tocando uma cítara. Uma corda arrebentou. E Siddhartha teve um insight, uma iluminação, uma informação mediúnica, da própria consciência, o eu profundo, dos espíritos superiores, não importa. A corda muito bamba não toca. A corda muito apertada arrebenta. O caminho da felicidade é o caminho do meio. O caminho do equilíbrio. E aí ele vai meditar por 40 dias, 40 noites, a semelhança do que ocorre depois com Jesus no deserto, né? Meditando, refletindo, e ele ergue o budismo, que tem como epicentro a proposta do caminho do meio. Fugir dos excessos. Bem, aqui nós temos algumas posturas extremadas. Nós propomos a serenidade, o ponto do equilíbrio, o ponto do caminho do meio, em tudo que nós vamos fazer. Tendo serenidade, equilíbrio, nossa vida se harmoniza. Existe a insegurança, existe a temeridade, existe o equilíbrio, que é a segurança. Existe o puritanismo, aquele que abomina todo prazer. Sexo é pecado, existem pessoas assim. E existem aqueles que estão no sensualismo, sexo é tudo. O equilíbrio, a vivência do prazer, com equilíbrio. A impotência, aquele que acha que não é capaz de nada. Quem sou eu? A prepotência, aquele que acha que é capaz de tudo. O caminho do meio, o poder. A indiferença, pessoas frias, indiferentes a tudo, insensíveis. Pessoas que agridem uma cadelinha grávida, chutando-a sem o menor remorso. Pessoas doentes. E pessoas extremamente apegadas e emocionais. Tudo chora. Se vai num velório, chora mais do que a viúva. Se vai num casamento, mais do que a mãe da noiva. Tudo é problema. Tem pessoa que eu não pergunto se está tudo bem, porque a resposta derruba. A gente já afirma, que dia lindo, e passa batido.
Porque se perguntar, como é que a senhora levantou hoje? Meu filho, uma dor. Mas a senhora está viva. Mas eu não sei o que será. A pessoa está na mente. Sempre lamenta pelo que passou ou pelo que está por vir. Mas a vida é o aqui e agora. Ontem eu falei na nossa reunião, em nossa casa espírita, que eu coordeno há 13 anos, às segundas-feiras. E hoje eu vivenciei isso em minha casa. Quando está frio, como é bom tomar de um copo d'água da talha, não a água gelada, a água da talha, e sorver essa água com profunda gratidão a Deus. Que coisa fantástica! Alguém vai dizer assim, Rossano, mas eu preciso de 397 cervejas no final de semana para ter um pouquinho de alegria. Enquanto não deixar essa cervejada, vai precisar cada vez mais. Porque nada disso é necessário para a plenitude humana. Somente a comunhão com o agora, a comunhão com o bem, a vivência do que é bom, isso é plenitude. O último degrau da sabedoria, como cantou Antoine de Saint-Exupéry, é a simplicidade. Mas simplicidade não é ignorância nem pobreza. Simplicidade é viver o agora. Nem antes, nem depois. Como as crianças, que são o símbolo do reino de Deus. A criança vive o agora. Vive o momento. Se sentar ali, brinca com papel, olha o que está projetado. Se brigar com outra lá fora, dali a pouco está de bem de novo. Porque vive a plenitude do agora. Então, sorver um copo d'água. Que bênção. Com a alma serena. Porque se a alma estiver num turbilhão, se a mente estiver num turbilhão, não sente nada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela transformação moral que nós chamamos de reforma íntima. É um trabalho para o tempo todo. Não é só um trabalho para dentro da casa espírita. A casa espírita é uma escola. É na vida que a gente burila isso. Então nós temos os extremos. O desprezo ao conhecimento, o abuso do conhecimento. Quem faz uma bomba atômica é um abuso do conhecimento. O conhecimento é uma bênção. O ceticismo, tem gente que não acredita em nada. Se o espírito materializar aqui agora e falar olá, é ficção, é minha mente. Como ensinou tanto um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil, o Padre Quevedo. Tudo é mente. E o Padre Quevedo divulgou muito o espiritismo, porque ele ia combater o espiritismo e o povo ia ler. E ao ler, gostava. Então, às vezes, um adversário faz uma divulgação fantástica. Tem gente que não acredita em nada, é a mente. Tudo é... Tem coisa que não é a mente. São os bons espíritos. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, percepção. E tem gente que tudo é espiritual. Queda de cabelo, obsessão. É a minha sogra desencarnada, ela deve estar... É aquela sogra que cai do céu, porque a vassoura quebrou, ela... Né? Tudo é aquele misticismo. O espiritismo propõe equilíbrio. Equilíbrio. Existe a espiritualidade, mas a espiritualidade é muito séria. Ontem, atendendo uma jovem que está contatando o espiritismo, e é bom, essas dicas são importantes. Ela falou assim, Rossano, porque o médium fulano de tal veio até mim e falou assim, olhou para mim com aquele ar, tem médium que olha com ar, né? Estou vendo, contando os obsessores, né? Muita pantomima, né? Porque o espiritismo é coisa séria. E ele olhou e falou assim, não ia te contar, mas ele mandou te contar. E contou, e falou. Falou, Rossano, eu fiquei impactada. Saí dali pensando, meu Deus, quem que contou para ele, para me contar de onde veio isso? Falei, minha querida, os espíritos superiores são tão sérios, têm tanta responsabilidade para ficar tratando de certo assunto. Daqui a pouco está pedindo o número da Mega Sena. Isso não é espiritismo, isso é mediunismo. Vamos estudar. A mediunidade existe, mas deve ser tratada como coisa santa. Então não entremos em caminhos tortuosos de médios que quer definir isso. O espírito falou que tem que ser isso. Os espíritos superiores não dão ordem assim. E se chegar assim, cartão vermelho para ele. Puf, tchau. Vamos estudar. Vamos nos unir. E tudo que divide
não é do bem. O bem une, acolhe, não é? Então, meditemos. Despreza as funções psíquicas e abuso das funções psíquicas. Busquemos a transcendência. Nós não somos da Terra. Não somos seres da Terra com experiências espirituais e místicas. Somos seres espirituais tendo experiências na Terra, crescendo e evoluindo. O que é a serenidade? Esclarece o espírito, a benfeitora Joana de Ângeles. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desafios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Veio aquela vontade de rasgar o talo, de falar, segure, medite, observe o emocional. Não tratemos nada com a emoção à flor da pele. Busquemos o epicentro da consciência, o equilíbrio. Para falar o melhor, para agir da melhor forma, para ter serenidade. Nós observamos isso na vida de homens como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Madre Teresa. Tantos seres iluminados serenamente vivendo. Não há o domínio das emoções, há o domínio da consciência. Eles olham de fora. O pensamento vem, eles observam. A emoção vem, eles observam. Eu digo que a mente é um rio que passa. Nós não somos esse rio. Nós somos aquele, muitas vezes, mergulhado no rio e temos que sair, sentar à sua margem e observar. Deixe a poeira mental assentar. Não decida nada com nervosismo. Busque calma. Busque o silêncio. Deus habita no silêncio. Estávamos vindo no carro, né? Os meus meninos falam muito pouco. Eles são espanhóis, eu sou neto de espanhol. Falam o tempo todo e muito alto. Texto existencial. Família, trabalho, sociedade, todo mundo está mergulhado aqui. Existem as circunstâncias, as ocorrências diárias. E existem as nossas ações e reações. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade será como vamos reagir às circunstâncias, ao contexto. Então a gente soma isso tudo e aqui, ou tem felicidade ou infelicidade, ou saúde ou doença. Só que isso é o tempo todo. Vigiar e orar sem cessar. Às vezes a gente perde a paz por coisas bobas, por questiúnculas. Você faz uma viagem, fura o pneu, se você perder a paz, você pode desencarnar naquele nervosismo daqui a pouco. Então, paremos aí. Pé no freio, observemos para reagir da melhor forma. Aqui é muito interessante que é uma visão científica. É uma visão científica da mente. A mente funciona em 4 ritmos diferentes. Delta é no sono profundo, de 1 a 4 ciclos de pensamentos por segundo. A mente está muito tranquila. Teta é um relaxamento profundo. É o campo da plenitude, da intuição, da sintonia com os espíritos superiores. A maioria de nós, 80% da humanidade, vivem o ritmo beta, de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Aqui é a origem do estresse, da ansiedade, da angústia, da depressão e do pânico. É a mente acelerada. A pessoa está aqui, mas ela já foi no comércio, ela já foi em casa, já pensou no namorado, no marido, no filho que viajou, ela está aqui 30%. Então não tem como fruir, não tem como sentir, porque há uma aceleração. O nosso esforço é por sair daqui sempre e entrar em alfa. Aqui em beta a gente entra na hora do trabalho, cuidando de várias coisas, a gente entra nessa aceleração. Só que a gente não pode viver aqui. Nós temos que desacelerar. Aqui é o ponto de equilíbrio. Vamos colocar na prática, né?
No auge da briga, marido e mulher, confusão, você fala, descarrega todo o lixo da história inteira sobre a pessoa, dali a pouco você sai, acabou o relacionamento e aquela confusão. Um dia passa, a poeira mental assenta, você sai de beta e entra em alfa. E você olha e fala, puxa vida, mas eu também errei. Eu também falei aquilo. Eu fui excessivo nisso. E aí você enxerga melhor. A palavra respeito significa aquilo que é digno de olhar uma segunda vez. Olha que bonito isso. Respeito, aquilo que é digno de olhar uma segunda vez. Passemos a olhar as pessoas por uma segunda vez. No primeiro momento, isso é um grosso, ignorante. Diz André Luiz Espírito, que a gente não sabe o que está por trás daquela pessoa que nos atende mal-humorada no comércio. Ela pode estar com o pai desencarnando de câncer em casa e não poder nem ficar ao lado dele. A gente julga as pessoas. Não sei se já narrei aqui, mas se narrei, repito, porque vale a pena. Um dia em nossa casa espírita, eu ia fazer a palestra. Cheguei um pouco antes e fui caminhando pelo corredor do centro para o local, para me assentar, me desacelerar, para entrar numa frequência vibracional melhor, para dar algum canal para os benfeitores falarem. E vinha uma senhora, muito minha amiga, também no corredor. Ela vinha, eu fui, e quando eu ensaiei o abraço, ela fez assim, tchuf, 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 tchuf. Falei, gente, o que será que aconteceu? Eu até pensei, será que ela desencarnou? Falei, gente, eu sentei e a mente começou. Gente, mas será que falaram algo que eu falei? Ela está magoada? Porque a mente é assim, né? Desgraçada da mente. E eu pensei no algo, será que eu destratei? Será que eu dei carona aquele dia? Será que eu falei? E começou, e a palestra chegando. E começou a reunião e a leitura e a mente pipocando. Dali a pouco eu olhei para minha mente. Falei, sei, você quer acabar comigo. Algum obsessor pôs uma venda no olho dela, ela desviou, não me viu. Falei, quer saber uma coisa? Isso eu resolvo depois. Eu não fiz nada. Se eu fiz, eu vou desculpar-me depois. Eu não sei o que eu fiz. Entrei em oração, desacelerei. Com a palavra, levantei, fiz a palestra, tranquilo, sentei. Fizeram a prece final, quando eu ia levantar, uma mãozinha carinhosa assim, oi querido, eu olhei, era ela. Falei, desgraçado. Quase que ela derrubou a palestra. Mas depois eu descobri, ela não me viu. Onde ela estava? Não é isso? Não é isso, Neide? Estava aqui, ó. Pensando, coitada, ela estava mergulhada na mente. E nem uma coisinha fofa, gordinha assim, ela foi capaz de ver. Ela, E eu falei, pois é, e eu julgando, né? Será que aconteceu? Pensando. Então, meus irmãos, não julguemos não. Nem aquela pessoa que nos tratou mal. A gente não sabe o que está por trás, não é? Busquemos essa sintonia alfa, o ponto de equilíbrio, a tranquilidade. Aqui a gente enxerga melhor, avalia melhor. Como se chega aqui, nós vamos ver. Nós estamos... Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Quem não é espírita, militante, de frequentar o centro, porque nós somos visitados por uns irmãos católicos, de outras crenças, evangélicos, né? Numa semana espírita, só levanta a mão quem não é espírita. Olha bem, que floresta, Nietzsche. Oi, a senhora levantou? É minha mãe. Nem ela sabe mais o que é. Até há pouco tempo ela era católica. Vai comigo em todas as palestras e não vai mais à igreja. Falei, a senhora foi excomungada? Não, mas ela é o meu karma. Bem, eu vou explicar rapidamente. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Gente do céu. Não é possível, né? Nós temos... Vocês não estão com pressa não, mas eu vou agilizar. O Espiritismo fala de 5 categorias de mundos. Como assim, Rosana?
não tem vida inteligente só na Terra para o Espiritismo. Ele teve essa audácia de falar que há vida inteligente pipocando pelo universo. E hoje, com a astronomia, nós entendemos que um planetinha que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, na periferia de uma Via Láctea, não pode ser o centro da vida universal. Então, há vida em outros mundos. E Allan Kardec classificou os mundos, inspirado pela espiritualidade, em 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e ditosos, mundos divinos ou celestes. Nós da Terra estamos no mundo de provas e expiações, de muitas dores. Porém, agora os Espíritos têm dito já há bastante tempo que estamos numa transição, adentrando o tempo de regeneração, que será um tempo mais harmônico, mais feliz, onde ainda existirá o mal, mas ele não dominará mais. Porém, estamos no final de um ciclo, e essa transição é dolorosa e é difícil. Nesse momento de transição, há muito desequilíbrio. E eu quero deixar, en passant, alguns sinais do que nós estamos vivendo hoje. Você já observou, nos últimos tempos, ou nos tempos últimos da humanidade, desse ciclo, que melodias harmoniosas foram cedendo espaço às vibrações perturbadoras de músicas com letras e melodias sem qualidade, em ritmos que potencializam a natureza animal primitiva do ser humano? Como as músicas têm perdido em qualidade, tanto melodia quanto conteúdo. Outro dia eu vi um vídeo de Ariano Suassuna criticando uma banda brasileira. Ele falou: isso é uma vergonha para a cultura brasileira. É pobreza demais. E algumas são agressivas, nitidamente músicas umbralinas, porque o umbral está sendo esvaziado, as áreas espirituais mais densas, e isso muda a vibração. Esses dias mesmo, na vizinhança, alguém ligou um som muito alto de uma música, de um funk muito pesado, com as letras deprimentes. E eu fiquei observando como o ambiente mudou do bairro, daquele local, aquela energia, porque o psiquismo entra na faixa e a gente vai densificando a psicosfera. Falei, gente, da mesma forma, uma música elevada pacifica, desacelera, promove alfa, entra em sintonia com a espiritualidade maior. Já perceberam que muitas palavras deixaram de ser usadas, trocadas que foram por outras, com significados diferentes? Por exemplo, namorar mudou para ficar, flertar virou azarar, também a vergonha perdeu espaço e palavras bonitas como encabular-se não são mais usadas. Você pergunta ao jovem o que é encabular-se, não sabe, não sei isso não. Ficar encabulado, né? Uma coisa... Nós estamos em faixas mais pesadas, né? Expressões como por gentileza e obrigado também são raras. E a energia que isso gera. Muito obrigado. Gratidão. Por gentileza. Parece bobagem, mas isso é moldura a psicosfera do ser. A boca tem o poder de dar a vida e dar a morte. O que falamos é energia pura. Uma palavra positiva, bem pensada, otimista, promove, eleva, arranca da angústia, arranca de uma psicosfera umbralina mais densa. Ontem, em nossa reunião, chegou um casal e a jovem senhora estava muito aturdida. Eu a havia atendido mais cedo e ela muito aturdida, e eu observei que se tratava de algo mais complexo no campo da obsessão. E a nossa reunião foi, ela baixou a cabeça, tombou no ombro do marido, e a reunião foi, e depois de 1 hora ela estava presente. O casal veio até mim, falei, e aí, está melhor? Estou, moça. Estou mais no eixo. Estou comandando os pensamentos, porque eu estava dominada pelos pensamentos. Então, uma palavra positiva, uma centralidade, uma proposta, um idealismo superior
Um abraço, uma manifestação de gratidão, de gentileza, é força de Deus em nós. É força de Deus em nós. A sexolatria e o sensualismo estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Está nas conversas, nas propagandas e até em programas de TV. A sensualidade deixou a intimidade dos casais para ocupar as ruas. Porque a sensualidade no limite, na intimidade do casal, faz parte. Faz parte do eros, do envolvimento, do carinho, do namoro. Mas cada coisa no seu lugar. Nós estamos vivendo uma erotização da sociedade. Nós saímos às ruas e há muita erotização. E como a nossa animalidade ainda predomina sobre a nossa espiritualidade, nós ficamos na faixa da animalidade. Então nós observamos aí, não é que nós não temos problema com sexo, nem com a beleza da mulher, mas cada coisa no seu lugar, da forma equilibrada, para gerar saúde e paz. O culto ao corpo e os esportes violentos tem aumentado substancialmente na sociedade odierna. Uma coisa é você cuidar do seu corpo, outra coisa são os excessos. Nós somos seres espirituais. Nós temos as academias funcionando muito, tudo bem, nenhum problema. Mas será que as academias da alma também estão funcionando assim? A casa espírita, as igrejas, as leituras, porque a gente, vocês podem discordar, tá? A gente tem 1 hora todo dia para a academia, 1h30, 2 horas. E para a leitura de uma obra espírita, de uma obra edificante? Assistir uma palestra no YouTube, do Divaldo, de tantos expositores. Será que a gente tem? Na hora que a coisa aperta, a gente corre. Ora por mim. Eu vou lá no centro, quer tomar banho na caixa d'água do centro. Para ver se purifica. Quer morar lá dentro do centro. Também as artes plásticas foram abandonando as expressões harmônicas, passando a exaltar o grotesco, o desproporcional, o desarmônico. E os vândalos estão em toda parte, praticando tudo que possa desfigurar o que é belo, pichando frente de casas, paredes, muros, destruindo o patrimônio público. Quando criança eu visitava muito Guaçuí. Eu vim aqui na casa da tia Maria, do tio Gregório, da tia Penha, que está presente. E me chamava a atenção a limpeza da cidade. Sempre me chamou a atenção. Guaçuí tem uma tradição regional de ser uma cidade limpa. Nossa cidade, no governo passado, Espera Feliz, ficou tão suja. E antes desse mandato, que foi lamentável, eu tive uma visão mediúnica com o esgoto da cidade, a sujeira da cidade. E falei com a minha esposa. Falei, Cíntia, eu vi uma sujeira em Espera Feliz, uma coisa, quando determinada pessoa assumiria a cidade. E foi dito e feito. Foi um mandato. E parece que não, mas a sujeira nos faz acessar a nossa sujeira. A gente não precisa do luxo, mas a gente precisa da limpeza e da elegância espiritual. Então é bom quando a gente luta por uma cidade bonita, por um ambiente agradável. Eu chego em algumas casas espíritas caindo aos pedaços, e o povo acha que isso é simplicidade. Não, isso não é simplicidade. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, dizem as Escrituras Sagradas. O indivíduo pode estar de terno e gravata, muito bem arrumado, e ser humilde. E pode estar aos frangalhos e ser orgulhoso. Então, a expressão do belo, nós temos que cultivar. Da organização. A gente chega em estruturas tão bonitas, como tem aqui na cidade, em várias cidades, que faz bem, agradável. Então, nós temos que cultivar o bom, o bem e o belo em todos os departamentos. Eu percebo quando eu não faço barba. É lógico que existe a barba bem cuidada e o indivíduo que faz barba. Existe aquele que não cuida.
Quando eu não faço, eu olho e falo assim, gente, já não ajuda muito, assim fica pior ainda. Então vamos cuidar. Uma vez falaram com o Chico, você é vaidoso. Ele falou, eu sou, meu filho. É vaidoso. Você usa peruca, isso é vaidade. Aí o Chico respondeu mineiramente, a gente não tem direito de enfeiar o mundo. Tá vendo? Você é vaidoso, ó. Você vai cair dessa vaidade. Ele falou, não vou não. Aí, tá vendo? Seu orgulho. Ele falou, eu nunca me pus de pé. Como é que eu vou cair? Mas eu me amo, eu me cuido. E cuidar de si é amor, é auto-amor. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Não é? O terrorismo é crescente, ceifando muitas vidas. E as drogas tomaram conta dos ambientes humanos, provocando inenarráveis tragédias. Aqui está um dos cavaleiros do Apocalipse. As drogas. Meus amigos, a nossa juventude está dominada pelas drogas. Está perdendo totalmente o sentido existencial. O problema da droga é que o indivíduo vive somente aquilo. E ele vai perdendo o sabor, o prazer por outras coisas. Adotemos os nossos filhos antes que os traficantes os adotem. Eu atendo muitos. E a luta é dificílima. Atendendo um dependente químico recentemente, numa luta muito grande, e com todas as ferramentas para exercer o autodomínio, ele conseguiu 3 meses sem usar cocaína. Trabalhando a meditação, as leituras, é católico, de família católica. Orientei, vai para a igreja, ele é carismático, vai para a igreja carismática, o movimento, e ele foi. E ele me narrou algo muito interessante. Dizer que teve um dia que estava mal, problema no trabalho, problema no casamento, relacionamento, um jovem de uns 28 anos. E aí ele falou assim, agora eu vou sair, vou comprar, eu vou cheirar, porque eu não aguento, eu preciso aliviar essa tensão. E quando ele estava saindo, 3 meses sem usar. Ele dizer que algo veio assim, a meditação que o Rossano passou. Eu vou fazer a meditação. Nós trabalhamos com um áudio de 15 minutos de meditação, que eu mando para todas as pessoas. Aí, dizer que entrou no quarto, diminuiu a luz e aquela ansiedade, aquela coisa, e colocou o áudio. E foi fazendo. Quando terminou, 15 minutos. Ele falou, eu não preciso disso. Eu estou bem. E ele me contou, eu falei, rapaz, graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente precisa buscar recursos. Os jovens têm buscado as drogas porque tem faltado idealismo no mundo. Um cientista fez uma experiência com os ratos. Ele colocou ratos numa gaiola, colocou água doce com cocaína e colocou água, mas mais nada na gaiola. Os ratos, entediados, foram beber água comum e beber água doce com cocaína. Viciaram na cocaína. Os cientistas pensaram, agora vamos fazer um gaiolão muito bom. Nós vamos encher essa gaiola de lixo. E colocaram muito lixo, porque rato adora lixo. E lixo. Aquela bagunça, aquela sujeira toda. E colocaram água doce, cocaína e água pura. Os ratos curtiram o lixo, beberam a água doce com cocaína, mas ficaram na água natural, comum. E não usaram a cocaína. Então chegou-se à conclusão que tendo diversidade, que tendo riqueza existencial, não precisa de outra coisa para viver. Mas falta a juventude ideal, um sonho. Parece que quando se tem uma causa política, por exemplo, todo mundo luta, canaliza energia naquilo, mas o nosso ideal hoje, maior, tem que ser a nossa espiritualização. O nosso autoconhecimento ajuda na sociedade, trabalha na filantropia, busca, porque a gente não carece disso. A vida é muito linda para isso. Tem tanta bênção
Quanta bênção! E as pessoas bebem, 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 e perdem a vida, perdem a alegria nos excessos. O Espiritismo não proíbe nada, mas esclarece tudo. Estava vendo outro dia uma palestra de um quase xará nosso, Rossandro Klingen, que é muito bom, palestrante espírita, ele é psicólogo, e ele contando que estava num restaurante com mais 3 casais, me parece, e os homens bebendo muito, né? E dali a pouco as esposas levantaram e foram ao banheiro. E até hoje eu não sei por que mulher, quando uma vai ao banheiro, vai todo mundo junto. Homem não tem isso, né? Já pensou, Veraldo Douglas, vamos ao banheiro? Coisa, né? Não tem, mas as mulheres vai. Mas eu acho que eu sei por quê. Porque se vai uma e as outras ficam, a fofoca come em cima e critica, então tem que ir todo mundo, porque não tem risco, né? Assim vão, quase que fica. Mas as esposas foram ao banheiro e ele ficou conversando com os outros, me parece que eram 3, e eles falaram assim: você não vai beber não, cara? Você é um psicólogo, a mulher manda em você. Parece que nós ouvimos ela falando para você não beber e tal, você não vai beber. E começaram. Aí o Rossandro virou e disse: peraí, vamos pensar. Quem que você acha que eu devo ouvir? A minha mulher linda, que eu amo, ou você? Aí, cara. Outra coisa, no final da festinha aqui, eu vou pagar menos, porque eu não estou bebendo como vocês. Terceiro, nós estamos de carro e vamos viajar. Eu estou bem para ir dirigindo. E vocês? Quarto, hoje é sábado, amanhã é domingo, eu vou acordar e ainda vou namorar minha esposa. E vocês? Aí o outro falou assim, que vamos parar de assunto, porque... Meu Deus, tanta coisa maravilhosa, não é? Grande parte da humanidade curte filmes de terror e de ação, jogos de videogame agitados e violentos, nos quais matar é o certo, é o que se busca e o que se premia, sem falar nos zumbis, vampiros e assemelhados que povoam esses mundos virtuais. Rossandro, mas isso tem problema? Claro que tem. Isso tudo vai para o inconsciente. A pessoa assiste filme de terror a adolescência inteira. Dali a pouco a pessoa tem medo de tudo. Ela entra num quarto escuro e tem medo. Porque o inconsciente registrou aquilo tudo e o medo está dominando. E isso nos faz acessar faixas difíceis, faixas complexas. E buscar o equilíbrio é buscar o que é bom, buscar o bem e o belo. O problema é que enquanto alguém está jogando tais games, ou assistindo a um filme dessa natureza, ou mesmo conversando sobre crimes e assemelhados, está gerando energia psíquica compatível, que pela lei das afinidades vai juntar-se aos aglomerados de igual teor existentes nos ambientes humanos. E as pessoas com propensão à violência são influenciadas por essas energias, tornando-se ainda mais violentas. Além disso, tais curtições saturam o inconsciente dessas pessoas com cenas as mais agressivas e trevosas. Então é material para a gente pensar o que a gente assiste, o que a gente vê. A busca pelo equilíbrio, pela serenidade, pela elevação vibratória é algo imprescindível na vida espiritual de todos nós, principalmente nesses tempos da grande transição planetária, como sinalizou Jesus. Quem estiver sobre os telhados, não desça. Estar sobre os telhados é estar em sintonia com o alto. Busquemos as coisas do alto. Nós somos filhos de Deus. Temos que sair dessa vida rasteira, sem sentido. Tem gente que a vida é assim, segunda a sexta, trabalho, trabalho, trabalho. Sábado e domingo, bebida e droga. Não tem sentido. Tantos ideais. Outro dia eu até postei no Facebook. Descobri por que as pessoas bebem tanto. Porque não tem conteúdo para conversar. Então vai bebendo. Agora, se eu leio, se eu estudo algo de arte, se eu gosto de filosofia, se eu estudo espiritualidade, eu tenho assunto. E aí eu posso sentar em qualquer lugar e conversar, falar de tantas coisas. Mas o que eu leio? Nada. Eu sento em frente à televisão, que quase sempre não tem nada, e passo o dia ali. Ou bebendo sem parar. Eu não me enriqueço, eu não cresço. Eu sou um ser dominado pela mente, né?
Diretrizes para a saúde espiritual. Então, como fazer para a gente qualificar a vida, né? Vamos ver como está o nosso tempo aqui. É até 11h20, 8h40. Já nós vamos terminar, tá, Leite? Já. Então, aqui, oração e meditação. A vida tem 2 movimentos, para fora e para dentro. A gente não pode viver só no oba-oba, na agitação, no trabalho, ganhando o mundo e perdendo a alma. Nós temos que ter momento de silêncio. Aquele homem que reuniu tudo no celeiro e olhou satisfeito o resultado da colheita e disse: vou construir um celeiro maior. Naquela noite, o Senhor o buscou. Nós estamos correndo atrás de quê? Porque a minha empresa a sua empresa pode amanhã não ser sua. E junto com ela até a sua mulher, se bobear. O que nós temos? Nós não temos nem o corpo físico. A gente tem ilusão. Quando alguém chega para mim e fala: Sandra, eu estou desiludido da vida. Eu falo: graças a Deus. Porque agora você vai contatar a vida. Qual é a vida? A vida é amar, é servir, é estudar, é crescer, é ter sentido existencial. Não é só coisas. O dinheiro é importante. O ideal é ter dinheiro para não se preocupar com ele, para fazer outras coisas. Perguntaram ao Gilberto Gil: Gil, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Ele falou: a mesma coisa que eu faço. Eu gosto de ter dinheiro para não me preocupar com ele. Isso é bom. Porque se você fica o tempo todo também preocupado, né, você também não tem vida. Saúde econômica é equilíbrio. Se faltar o feijãozinho com arroz, o amor até vaza pela janela. Dizia minha avó espanhola, Dona Tiana. Então, assim, equilíbrio é uma forma de dizer que nós carecemos de equilíbrio. Então, busquemos a oração, a meditação, as leituras edificantes. Nós temos aí uma literatura, a doutrina espírita é a doutrina do livro. Os espíritos usam disso para esparramar a mensagem, para iluminar. Tem gente que tem os livros lá, ficam lá na prateleira. Chega em Puirá, né? Ontem uma menina me entregou um livro que eu emprestei no centro, uma menina da área rural. Ela chegou meio constrangida, falou: professor, o livro está meio surrado de tanto que eu li. Eu falei: graças a Deus. Se você me chega aqui com aquele livro, né? Igual uma vez uma amiga católica contou que ouviu uma outra, na casa da outra o padre foi visitar. O padre que há 10 anos tinha visitado, chegou de novo na cidade e foi almoçar nessa casa. Aí quando chegou, a dona da casa disse: ô padre, vem cá para eu te mostrar uma coisa. Lembra daquela Bíblia que o senhor me deu? Vem cá, tá aqui, ó. Intocável. Ninguém toca, é um presente. O padre olhou e falou: mas a senhora não leu? Não, um presente assim, ó, ninguém toca nela, nem abrir, pode estar dura a Bíblia, né? Não adianta assim, né? Audição de boas músicas. Não é a música martelo que fica tum, 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 tum. Isso é umbral, gente. Tanta música maravilhosa, né? Apreciação de bons filmes, peças teatrais, conversações elevadas, diminuição da exposição aos estímulos audiovisuais, dos jogos eletrônicos, da televisão, de qualquer poluição sonora e visual, prática do bem em todos os momentos de nossa vida. Emmanuel nos diz que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Joseph Gleber, espírito, diz: saúde é a real conexão da criatura com Deus, com o Criador. Aqui tem o caminho do nosso adoecimento, que começa na falta de fé, na insegurança, que nos leva ao egoísmo, à rebeldia, à culpa, medo e tristeza, raiva, remorso e adoecimento. Se não tivermos fundamentados no Pai, em Deus, que é amor, que é bondade, que é harmonia, que é equilíbrio, não seremos seres seguros de nós.
Porque que segurança nós temos? Eu tenho 2 filhos, hoje foram estudar à tarde. Que segurança eu tenho, a não ser Deus? A gente toma os cuidados. Outro dia eu levei minha filha à escola, parei o carro de um lado, uma faixa, ela desceu, tem 12 anos. Aí eu vi que ela pisou na faixa, o carro parou. E ela foi. Só que um motoqueiro atrás não parou. E cortou o carro e passou a meio palmo. Eu gelei dentro do carro. Eu vi minha filha morta. Eu tive vontade de ir atrás do rapaz para conversar com ele. Mas eu falei assim, conversar, não é dar um tiro, né? Para falar, meu amigo, você passou em frente a uma escola, pipocando criança. O da frente, porque é um perigo isso. O carro para, mas o motoqueiro não para. Aí eu lembrei dos espíritos. O mal domina na terra porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. Cheguei em casa, tenho um contato com o tenente, que é nosso amigo, e entrei em contato com ele e falei assim, tenente, tem uma ocorrência hoje, não sei quem é o rapaz, mas eu estou entrando em contato pelo seguinte, tem que fazer uma campanha, orientar o trânsito de Espera Feliz, a cidade vai crescendo, o povo anda, a dona Avelina, minha mãe, anda no meio da rua lá, ó. Veio, eu falei, mãe, 1 hora, a senhora vai despertar meio tonta no além. Já estou te orientando, só está no meio da rua e o povo vem, né? Porque o trânsito manifesta muito esse desequilíbrio nosso. Então tem que fazer campanha, tem que... E aí divulguei nos grupos, atenção com o trânsito. E na reunião eu falei, gente, eu estou preocupado com o trânsito de Espera Feliz, porque está uma loucura. Na semana seguinte, nós tivemos uma tragédia de um rapaz atropelado em frente ao estádio de futebol, e, por uma moto, e desencarnou. Um pai de família. Então assim... O bem, busquemos o bem em toda parte. Para ir fechando nossa prosa, doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Saúde, aqui é um texto de André Luiz, que fala da saúde e do equilíbrio. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo. Colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Manter coração em mente, atitude e palavra, atos e modos, na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes quando esteja ao alcance de suas forças. Regozijar-se, alegrar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Tem uma frase de Emmanuel que me toca profundamente. Parece uma frase sem sentido, mas ela é muito profunda. Ele diz assim: o homem feliz não tem história. Mas como assim? Um homem feliz não tem história? Nós não somos a nossa história. Emmanuel está falando que o homem feliz ele não está preocupado com o que passou. Ele pode ter uma história linda, mas o que importa é como ele está hoje. Ele foi prefeito, ele foi isso, ele foi aquilo, arrebanhou o conhecimento, iluminação, o que importa é o hoje. Porque não fica carregando nada do passado, né? A não ser esses valores imperecíveis. Admirar as qualidades, acrescentar pelo menos um pouco de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Uma senhora foi até o Chico e diz assim: Chico, eu sou tão infeliz, mas eu tenho um marido muito bom, filhos maravilhosos, tenho recursos, tenho saúde, meu Deus, o que me falta? Eu sou infeliz. E Francisco Cândido Xavier, essa alma iluminada que se corporificou entre nós, olhou-a nos olhos e disse: minha irmã, muitas vezes nos falta a alegria que nós não geramos no outro. Muitas vezes nos falta a alegria que nós não geramos no outro. Quem não faz o bem, não tem alegria. Mas se você promove o bem, a forma mais singela que seja, é um toque de alegria na sua vida.
Um sorriso que dá, uma frase, uma mensagem, um telefonema. Não apenas a caridade de hora marcada. Eu ajudo na cesta do centro. Ainda está com um pezinho no umbral, meu amigo. O dia a dia. Você trata bem seus empregados? Você respeita seu patrão? Você tem carinho e respeito pelos idosos? Você acolhe as crianças? Você tem carinho pelos animais? Como você vive? Você é o que você faz. A cada um é dado, disse o Mestre Jesus, conforme as suas obras, as suas atitudes. Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem convive, estimulando-os a desenvolvê-las. Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. E para fechar, disse o Mestre, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos espíritos. Chico Xavier estava frágil. Quando um jornalista da Globo, ele já contava 90 anos, falou, Chico, como o senhor está? Ele disse, muito bem, meu filho. Eu tenho uma angina, uma labirintite que me incomoda um pouco. Estou impossibilitado de andar. Mas eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho direito ao almoço. Eu estou muito feliz. Chico, e o que o senhor teria a dizer depois de tanto trabalho? A resposta do Chico me tocou e me levou às lágrimas. A resposta dele é totalmente desprovida de ego. Ele disse, o que era para fazer foi feito. Ele não disse, eu fiz tudo o que vim fazer. Não era. O que era para fazer foi feito. Quando o Chico publicou o 6º livro, Emmanuel, o mentor, tinha dito a ele, nós vamos escrever 40 livros. Se prepare, escreveu. Depois, nós vamos produzir mais 20, mais 30. Aí, a certa altura, Emmanuel chegou e falou assim, agora nós temos mais trabalho. Ele falou assim, mas tanto livro assim? O cálculo hoje que nós sabemos, o Chico começou a psicografar jovem, desencarnou com 92 anos. São mais de 470 livros, não são 419 como alguns falam. Contando tudo, mais de 470. Um livro a cada 2 meses. Um livro a cada 2 meses. Que os Espíritos escreviam através dele. Conta o Geraldinho Lemos, amigo pessoal do Chico, que a certa altura Emmanuel falou, agora nós vamos produzir mais 100 livros. Aí o Chico falou assim, mas eu vou viver só escrevendo. Aí que Emmanuel disse assim, olha, eu tenho um recado para te dar. Foi decidido pelo nosso chefe, por Jesus, que sua vida foi desapropriada. Você pertence agora ao trabalho. Ele falou, mas assim? Falou, não, o alto manda dizer o seguinte, ou assim ou você está retornando agora à casa do pai. Eu falei, não, então vamos lá, vamos trabalhar. Enfim, tenhamos idealismo, confiemos. Se a nau terrestre sofre a tempestade em alto mar, Jesus está no leme. Diante das intempéries, das dificuldades, busquemos o lado bom. A jornalista americana Ruth Strauss foi solicitada por amigos a escrever algum momento biográfico, autobiográfico, que levasse as pessoas à alegria, ao otimismo, à motivação. E ela narrou uma história de quando contava 5 anos.
Ela contou que havia um cachorrinho na sua casa que rebentava os seus tênis, seus sapatos, e ela não gostava. Mas um dia ela chegou, olhou pela vidraça que dava para o jardim e viu que os seus 2 irmãos choravam e sepultavam o cachorrinho que havia morrido. Ela ficou observando, ela tinha 5 anos. E dali a pouco uma lágrima desceu e Ruth Staus começou a chorar. Quando ela estava chorando, ela sentiu um carinho no ombro e olhou, era seu avô. E disse: Ruth, por que você chora? Ah, vovô, o cachorrinho morreu. Mas você não gostava dele. Mas meus irmãos estão chorando. E se eles choram, eu também choro. O avô pegou Ruth no colo, caminhou até o lado oposto da casa, que dava para o quintal. Colocou Ruth do outro lado da janela. Saltou a janela como um menino. Pegou Ruth e levou-a até uma roseira. Havia uma rosa vermelha. E o avô disse: Ruth, o que você vê? Ah, vovô, que rosa mais linda! Pois é, minha querida. Quando você estiver na janela, que contempla a tristeza, a morte, a infelicidade, lembre-se que na outra janela da vida, há a janela que contempla o belo, a alegria, o bonito, o agradável. Não fique detida lá. Venha para a janela do bem. Mas quando você aqui estiver, não se esqueça de que do outro lado da janela da dor estão os seus irmãos que choram. Vá até lá. Venha trazê-los para a janela da vida, da alegria. E a sua vida se alegrará. Nós somos o que fazemos de nós. Nós somos o que doamos de nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Nada pode nos infelicitar. Até a morte, que parecia o grande vilão, é apenas uma grande mentira. Porque se Jesus matou a morte com a sua ressurreição, o Espiritismo a sepulta, provando que nós prosseguiremos vivos, herdeiros da eternidade, levando na nossa bagagem espiritual o bem, o conhecimento, a luz. E ninguém é tão miserável que não possa fazer nada. E ninguém é tão rico que de nada necessite. E por isso pedimos licença, como sempre fazemos, para dizer: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva, a amargura de quem anda na escuridão. Eu queria, Senhor, ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não lograr, permita-me ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na exasperação. Eu queria, Senhor, ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra. Mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Eu queria ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade inteira. Mas se não der, Senhor, permita-me ser um grão, que caindo ao chão me multiplique no milhão, e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira. Mas se não der, Senhor, permita-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói, na busca do seu destino, de sua alta iluminação. Senhor, eu queria ser uma escada, que conduzisse o artista, o esteta, ao seu ideal. Mas se eu não puder, deixa-me ser pelo menos o primeiro degrau. Queria ser declamador, cantor, compositor, para cantar a tua mensagem de luz. Mas se não der, Jesus, permita-me ser uma árvore com a estrada sob sua sombra. Ou então estar ali no caminho, esperando passar um amigo, um coração, e quando ele se for, ele possa me indagar: quem és tu? Eu possa lhe dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado eu possa declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor,
pela atenção e o carinho dessa terra tão amada, desse centro, desse núcleo de estudo, Amor em Jesus. Muito obrigado, muita luz e muita paz. Muito obrigado.